Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Agradeço lisonjeado essa oportunidade de estar aqui com vocês e acompanhados tantos jovens para refletirmos coletivamente os acontecimentos dos últimos meses no nosso país. Sem fugir da minha responsabilidade pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês alguns elementos que nós temos refletido nos espaços dos movimentos sociais. Talvez nesses 2 meses nós tenhamos feito mais reuniões e articulações do que todo o governo Lula. E isso é positivo, porque demonstrou a necessidade de nós irmos construindo articulações e unidade entre os mais diferentes setores organizados do que se chama, de maneira genérica, de movimentos sociais. Aqui os que me antecederam já o fizeram com bastante propriedade e autoridade a descrição, mais ou menos, as características do fenômeno. E acho que uma imagem folclórica talvez pudesse espelhar, pelo menos como nós vemos os movimentos sociais, é que a luta política no Brasil estava igual um jogo de pasmaceira, 0-0 entre Vasco e Fluminense. Ninguém aguentando mais, nem os 2 times queriam ganhar um do outro. Que é isso que se implantou no país há 12 anos, a chamada conciliação de classe. O jogo estava aquela morrinha, ninguém jogava nada. Aí a torcida, entre o primeiro e o segundo tempo, resolveu invadir o campo. E os 2 times correram para o vestiário. Com o juiz junto, que é o governo. Esse é o cenário que nós estamos agora. A torcida está dentro de campo, o jogo parou, ninguém sabe como é que vai continuar. Os 2 times estão no vestuário, e o governo também, o juiz, e os 3 cagaram. Esse é o cenário. Por isso que fica difícil dizer como é que vai ser o segundo tempo. Ninguém sabe. O que se sabe é que a torcida entrou em campo e acabou com a esculhambação. Acabou com a pasmaceira. Bem, isso é um sentido mais folclórico. Agora eu queria trazer para vocês um pouco como as classes, as forças sociais estão então interpretando esse acontecimento. Na nossa opinião, claro. A classe dominante, como é que ela reagiu a isso? Nós achamos que ela reagiu de uma maneira atônita e dividida. Aliás, a classe dominante tem várias frações, né? Todos vocês sabem. É muito difícil interpretar com uma só postura. Mas uma parte dela, da classe dominante, dos capitalistas, adotou a postura de calma que o leão é manso, tentando apaziguar os ânimos, tentando rejuvenescer o neodesenvolvimentismo, né? Estava bom o 0-0. E alguns deles, nesse calma, já dizem, bom, se a torcida não sair de campo, melhor trazer o Lula de volta, da classe dominante. E outros já começam a olhar para o lado, né? Bom, e cadê a Marina? Será que o Campos pode ser juiz? Ou seja, estão começando a procurar um juiz, porque o anterior não teve autoridade para manter as regras. E outra parte da classe dominante, o setor, diria, mais rentista, mais ligado ao capital estrangeiro e mais ligado ao agronegócio, já está sonhando com a volta do neoliberalismo. Ou seja, sonha em voltar a um projeto mais hegemonicamente dominado pelo capital financeiro
e internacional. O problema deles é que também, esse setor, o capitalismo internacional, como foi dito aqui, também tem crise. E para resolver esse problema do impasse do juiz, eles estão olhando para o Aécio, tentaram usar. Tem o Barbosa aqui, aquele menino que mudou o Brasil. Foi ele que levantou o nome para aparecer os podres. O nosso querido magistrado. E já tiraram ele de cena. O fato é que a burguesia, do ponto de vista político, ela está atuando em dois campos. O fundamental é desgastar o governo Dilma, para tentar colher o resultado de 2014. Porém, eles têm um desafio aí que complica a tática deles, que eles não têm nome para 2014. Na nossa avaliação, inclusive o PSDB de São Paulo já trabalha claramente com a disputa em 2018. Ou seja, eles dizem, deixa esse desgaste ir até 18, para então nós voltar em 2018 no colo do povo. Essa é a interpretação que nós fazemos dos movimentos que o PSDB de São Paulo faz. E por isso que eles estão se lixando para o Aécio também. Bem, e o governo Dilma? O governo Dilma é bem diferente do governo Lula, por várias razões. Tanto pela composição, que nós mesmos nos enganamos, a composição de classe do governo Dilma é bem pior do que a do governo Lula. O Lula ganhou as eleições, apesar de aliado com os setores da burguesia, mas ele ganhou com uma simbologia de mudanças e contra o neoliberalismo. E a Dilma veio com a continuidade do 0 a 0, da conciliação de classe. E formou, do ponto de vista de pessoas e quadros, um governo altamente tecnocrático, burocrático, e eu diria burocrático, com 2 L's. Porque eu nunca vi tanta incompetência junto. Na forma deles gerirem as coisas de interesse público. No primeiro momento, como já foi dito aqui, eu acho que a Dilma, como presidenta, ela de fato viu a opinião das ruas e se assustou. Acredito que mais do que as ruas ela tenha ouvido o Lula e o João Santana, que são os únicos dois que ela ouve. E aí anunciou, na minha opinião, e dos movimentos sociais, muito favorável. Aquela fala da sexta-feira, para dar um depoimento, nós estávamos fazendo uma plenária nacional em São Paulo, no Sindicato dos Químicos, nós estávamos umas 300 dirigentes do movimento, todos, desde o PSTU até a causa operária, passando por todas as forças populares. E o único que conseguia coordenar a mesa era o MST. Bom, nós interrompemos a nossa plenária porque a Dilma ia falar em rede nacional. Suspendemos a reunião, botamos o telão e ficamos todo mundo vindo a conversar. Quando ela terminou a conversa, automaticamente, sem nenhuma claque de puxação de saco, todo mundo bateu pau. Porque para aquele momento, as propostas que ela estava apresentando, uma constituinte e plebiscito popular, o que vocês querem mais? Pô, é isso que nós queremos, mudança. Não? Então a fala política dela naquele momento foi oportuna e todo mundo gostou. Porém, como foi dito aqui, durou 2 semanas. Primeiro ela foi boicotada pelo seu próprio ministério, vocês acompanharam, não vou ficar aqui repetindo para achar que eu estou falando mal de alguém, mas eu gosto de falar mal dos bundão. E depois foi boicotada pela sua base parlamentar, que o governo se arrotava que tinha 403 deputados dos 503, e na verdade quem tem base parlamentar é os capitalistas que financiam os deputados, a quem são os únicos que lhes devem obrigação. E jogar na cara da Dilma. Tem você com constituinte, com plebiscito, aqui quem manda são nós, minha filha. Então, eles impuseram uma derrota política e o governo ficou paralisado até agora. Por isso que nós, os movimentos, temos dito, como foi dito aqui também, só tem uma saída para o governo. Ele tem que se juntar com o povo.
Porque se ele não se juntar com o povo e propor mudanças reais, ele vai cair nessa próxima cena da tática da direita e se desgastando. Um dia anuncia mais médicos de 15 mil, outro dia baixa para 7 mil, agora está em 921 e... Eu recua naquela tática. Quanto mais se abaixa, mais a bunda aparece. Sem ofender ninguém, calma. Então, o governo está no dilema, ele precisa tomar uma atitude. Como juiz da partida, que está 0 a 0 e vai voltar ao segundo tempo, tem que tomar iniciativa. Mas, para ele se somar ao povo, ele tem que dar sinais. Na política, muitas coisas acontecem pela simbologia. Por exemplo, nós nos organizamos, tem que mudar pelo menos 2, 3 ministros. O Paulo Bernardo, que traiu o governo naquele projeto do Franklin Martins, que era democratizado, as duas ministras da Casa Civil é tudo gol contra. A tal da Gleice se aliou com os ruralistas contra os índios. Meu Deus do céu, alguém pode ser contra índio nesse país? São os nossos avós. O sujeito, quando era contra o seu próprio avô, vai ser a favor de quem? Né? Agora, hoje aqui na internet, diz que a Cátia Abreu, em solidariedade, deu emprego para o irmão da Gleice Hoffmann. Meu Deus do céu, mas aqui na mediocridade, campeia, como dizia o Tom Rio Grande. E como dizia o Brizola, francamente. Bem, e a classe trabalhadora? Eu falei mal dos outros, vou falar mal de nós. A classe trabalhadora está assistindo a televisão. Assistindo que a gurizada entrou em campo. Então Deus estão batendo. Entra aí! E o outro diz, ó, é perigoso, pode ser que eles dêem um pau no juiz. Tá? Mas não tem muita percepção de classe. O que nós fizemos como movimentos sociais? Vamos lá se articular com as centrais sindicais, os sindicatos, pessoal, vão para o rua. Se vocês não vierem, a direita vem. Infelizmente, nós levamos 20 dias para convencer as centrais sindicais que tinham que ir para a rua. Que nós queríamos que eles já fossem lá no dia 29, no dia 30. E eles só decidiram no dia 11. Aí, claro, que muitos olharam assim. Mas já foi positivo, pior se não tivesse ido. Assim como muitos companheiros ficam analisando, não, mas foi um fiasco. Fiasco coisa nenhuma. Porque a direita assustada tentou desmoralizar a paralisação no dia 11. Mas foi um sucesso. Quando a Folha de São Paulo bota na página inteira, assim, que é a principal porta-voz do Tucanato hoje, as duas principais BRs do Brasil, paradas, Anchieta e Imigrantes, e 500 operários de macacão azul da Volks em cima, e a manchete é fracassa a mobilização dos trabalhadores, a foto já desmentia. Ora, se as duas principais rodovias econômicas do país estão paradas, é porque ninguém andou. Não é mesmo? Não importa quantos trabalhadores resolverem fazer piquenique em cima dela. Porque na lógica da classe trabalhadora, quando a gente paralisa o trabalho, é ficar em casa. A lógica da juventude é que é da passeata, do ir para a rua, de ir lá, agitação e propaganda. O trabalhador não. Opa, hoje é ficar em casa, foda-se o patrão. E fizeram isso. Mais de 15 milhões de trabalhadores de carteira assinada não foram trabalhar dia 11. Nas principais capitais do país, inclusive Manaus. Pela primeira vez. Veranópolis, onde nós temos uma escola, pela primeira vez, os operários fizeram greve da Alpargatas e pararam a BR que cruza a cidade. Então, isso é sintomático. Ó. Porém, ainda é insuficiente. O que foi importante do dia 11, além de ter sido uma paralisação, é que a classe trabalhadora colocou novos temas na pauta, que dialogam com a necessidade de reformas estruturais. Aquela pauta que nós acordamos com as centrais sindicais é fundamental, porque aí tal mais não é só 20 centavos. São reformas estruturais que nós estamos precisando para o país.
como a reforma tributária, a reforma do judiciário, para não aparecer mais esses barbosos da vida. O ex-presidente, vou dar um depoimento, você tem devagarinho para esmagar que eu estou rolando. O ex-presidente do STF chegou ao mais alto cargo da República, que era o terceiro na linha de mando, sem nunca fazer um concurso público. O que isso é revelador? Que para te galgar os mais altos cargos do judiciário no Brasil, basta você ser puxa-saco. Puxa-saco de alguém. Não é? Só isso. Que não existe nenhum controle da população sobre o poder judiciário brasileiro. É o único poder que ainda é monárquico, não é republicano. E eles vêm cagar regra para nós? Claro. Nós temos que ter uma reforma do poder judiciário. A reforma tributária, a reforma agrária, a reforma da educação comum no Coelho. O MEC é o Ministério das Universidades Federais. Como nós dizíamos o Cristóvão Colombo, o Cristóvão Buarque, em homenagem a ele, que é tão velho quanto o Colombo. A tese dele. Nós somos o Ministério da Educação.